Luciane? Aqui não é, aqui tô sozinha. Então, nós estamos começando aqui a nossa live. Uma boa noite à Marília, boa noite ao Francisco, né? Boa noite a todos aqueles que já começam a nos acompanhar aqui, que já estavam, acho que, esperando, enfim. Eu converso hoje, né, no Dia Mundial de Celebração do Meio Ambiente, uma data importante para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o meio ambiente, né, e tudo que tem acontecido aí no nosso agora, né, infelizmente, né, todos se deram conta daquela célebre frase, né, que acabou sendo cunhada por essa menina, a Greta, né? A nossa casa é o planeta, só existe um e não tem plano B, né? Então, acho que esse enunciado é muito importante. Eu falo com a doutora Marília, nossa convidada, agradecendo a presença dela aqui, que é mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Paris, né? Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais aqui na nossa querida PUC do Rio Grande do Sul, advogada, sócia de um escritório, né, de direito ambiental, direito penal ambiental, presidente presidente da Comissão de Direito Ambiental, conselheira seccional e coordenadora do Sistema de Gestão Ambiental da OAB do Rio Grande do Sul, é membro da Comissão Nacional de Direito Ambiental, né, do Conselho Federal da OAB e auditora interna pelo ISO 14001, palestrante e muito atuante, né, aqui na Assembleia, sempre participando também dos temas quando chegam aqui na nossa Assembleia Legislativa e com essa participação também a nível nacional. E o nosso querido Francisco Milanês. Boa noite, Francisco, nosso biólogo, arquiteto, urbanista, presidente da Agapan, dessa entidade tão importante para os gaúchos e para o Brasil inteiro, né? Pela segunda vez é presidente da Agapan, é mestre, doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também presidiu o Ecofundo, que é o Fundo para o Desenvolvimento Ecologicamente Sustentável, né? E querido militante aqui do movimento ambientalista do Rio Grande do Sul, e eu diria que é herdeiro aqui do nosso querido Lutzenberg, né, que foi o fundador da Agapan, dessa ONG brasileira tão importante para o meio ambiente. Então, em primeiro lugar, boa noite, né? Franqueio a palavra aqui primeiro para a Marília, né, para ela dar uma boa noite aqui para nós e já, né, ir tratando um pouco dessa nova ferramenta que nós comentávamos aqui, Marília, desse momento que a gente está vivendo, dessas ferramentas importantes que a gente pode estar compartilhando ideias, reflexões com o mundo inteiro. Seja bem-vinda, Marília, boa noite. Boa noite, deputado, muito obrigada pelo convite, pela apresentação, saúdo a todas e a todos que estão assistindo a nossa live. Milanês, é um prazer mais uma vez estarmos juntos debatendo encontros sobre questões ambientais. Então, realmente, essa é uma nova ferramenta que eu tenho certeza que é um ponto positivo que nós vamos tirar desse momento tão crítico da atualidade, realmente é nós usarmos as ferramentas que já estavam à nossa disposição, nós não aceitávamos ela, não acolhíamos ela como uma realidade a ser considerada na atualidade, que elas de fato vão trazer benefícios, não só para os encontros, olha que bom, nós nem sabemos onde estamos, mas estamos todos aqui num grande encontro e para debater algo que é de interesse da coletividade. Então, isso com certeza vai ser positivo. E eu começo a minha fala com talvez uma colocação não tão positiva, porque normalmente no Dia Mundial do Meio Ambiente é uma grande festa para nós, é um grande evento, é uma data comemorativa. E eu, nesse dia, infelizmente, estou com um sentimento um pouco mais negativo em relação a esse dia, não como uma celebração, mas como uma data muito importante para nós marcarmos algo que ainda não está superado, algo que ainda precisa muito ser marcado, que é a proteção do meio ambiente.
Então, realmente, nós temos muitos assuntos aqui, eu tenho certeza que nós vamos iniciar vários debates importantes, mas eu realmente quero começar com isso, que essa pandemia escancarou esse descaso do ser humano com o meio ambiente, e as consequências agora são cada vez mais danosas, e talvez desperte no ser humano essa preocupação maior, porque está afetando a nossa saúde, está afetando a saúde humana. Então, um bom debate para nós. Obrigado, querida. Seja bem-vinda. Então, Francisco Milanês, nosso querido militante das causas gaúchas, brasileiras e do planeta, seja bem-vindo. E já fala um pouquinho também para aqueles que nos acompanham aqui, Francisco, sobre a Agapan, a história da Agapan, que é uma coisa muito bonita aqui no Rio Grande do Sul e que merece esse registro e sempre ser relembrado aqui de tudo, como tudo começou, né? Como começou essa história da luta ambientalista no país, que começa aqui pelo Rio Grande do Sul, pelo grande Lutzenberg e tantos outros militantes. Boa noite, querido. Boa noite, Marrone. Boa noite, Marília. É um prazer estar com vocês dois aqui, com todas as pessoas aí presentes. Já vi vários conhecidos. Em primeiro lugar, agradecer, né, esse convite, a oportunidade de a gente estar nessa efeméride fazendo uma avaliação da questão que tanto nos envolve, né, em todos os sentidos, e está tendo esse espaço aqui. Então, muito satisfeitos com isso. A Agapan é muito importante, e eu te agradeço essa lembrança. A Agapan ingressou há alguns dias no 50º ano. Nós estamos em 27 de abril do ano que vem, completando 50 anos, e como a Agapan é a entidade pioneira da luta ambiental brasileira, é a luta ambiental brasileira e da América Latina que vai completar meio século. Então, é um momento muito importante. Quando é que vai ser isso, Francisco? Vai ser 27 de abril de 21, por exemplo, a Agapan é de 27 de abril de 71. Vai dar para a gente fazer uma festa grande lá. Isso, nós já estamos, a partir dos 49, já estamos vivendo o 50º ano. Até lá nós pretendemos fazer vários eventos, né, várias festividades para marcar isso, para reviver essa história toda e também, sobretudo, porque nós temos um grande projeto que estamos lançando de criar um grande centro cultural de meio ambiente na cidade. Bom, esse pioneirismo se expressou da luta, que depois foi seguido por muitas entidades no Brasil todo, né? Mas ele se expressou em conquistas pioneiras em Porto Alegre, legislação contra a mineração dos morros, contra a poda de árvore, até contra a própria celulose borregar, né, que infestava tudo aqui. E foram muito. A lei de agrotóxicos foi escrita dentro da Agapan, pioneira no Brasil, foi lei estadual, que depois virou alguns anos federal, e assim foram muitas leis, lei de recursos hídricos, que o Rio Grande do Sul é pioneiro, foram muitas leis que foram construídas nessa luta, né, que depois foi ampliando com muitas entidades, né, das quais nós estamos articulados. Mas, como disse a Marília, nós estamos vivendo um momento muito peculiar, né? Que é um momento de profundas perdas. Quando está se completando meio século de luta, se está regredindo, destruindo as legislações, mas, sobretudo, destruindo as práticas ambientais que estavam absolutamente... Então, é muito engraçado, que é uma situação bastante esquizofrênica. De um lado, a população nunca valorizou tanto o meio ambiente. Isso é uma coisa que antes eram as crianças, agora não, os adultos, todo mundo está convencido. É meio que uma coisa, nunca foi tão valorizado e nunca foi tão desprezado em termos governamentais. Então, nós estamos numa peculiaridade assim, que é um momento que a gente deseja, inclusive, analisar aqui. Então, com isso, eu já dei a minha introdução, né? Eu acho que é bem por aí. A gente tem que parar em algumas datas e, por que não, no Dia Mundial do Meio Ambiente, e pensar o que está acontecendo. Falar bastante sobre isso. Aliás, né, Milanês e Marília, são muitos temas, envolve, né,
digamos assim, a vida sobre o planeta. E esta ameaça que, pela primeira vez, a humanidade experimenta. Quer dizer, um projeto, né, suicida que os países hegemônicos impuseram ao mundo através da força, das armas, né, da era dos 200 anos dos combustíveis fósseis. E nós estamos nos estertores desta era, né, porque nós estamos no fim da era do petróleo. E certamente, ou nós teremos uma nova era sobre a Terra, onde a energia renovável seja, né, o fundante de uma nova estrutura social, mas isto não está, né, para os países hegemônicos e ditos desenvolvidos e os países ricos do mundo, porque eles são muito frágeis em termos de energia, né? Se nós pensarmos hoje que o Japão tem 0 de petróleo, né? Tem 0 dias de petróleo, a Alemanha tem 0 dias de petróleo, a França tem poucos meses, os Estados Unidos têm 3 anos, se depender das suas próprias reservas. Por isso que fazem intervenções no mundo inteiro, né, sobre esta hegemonia dos combustíveis fósseis, né, que pela primeira vez, né, a humanidade, pela sua própria ação, ela coloca em risco a vida sobre o planeta. Né, e coloca em risco porque, né, as mudanças climáticas, agora não se fala mais em efeito estufa, mas as mudanças climáticas que nós provocamos com as emissões de carbono na natureza, né, estão a nos testar a toda hora. E a nossa invasão também sobre, né, os ambientes naturais nos coloca diretamente em contato com a vida silvestre e acaba que, né, os vírus que existem na natureza e que estão lá quietinhos, né, na vida silvestre, acabam chegando para toda a humanidade, o que nós estamos, né, vivendo hoje no planeta. Então, na tua opinião, Francisco, toda vez que a gente tem uma crise, seja ela uma crise econômica, seja ela uma crise humanitária, o meio ambiente passa a sofrer, porque, de um lado, né, se quer uma recuperação econômica rápida, à custa do meio ambiente, né, à custa das velhas ferramentas, das velhas tecnologias, né, ou então, né, para fugir desta crise, digamos assim, sanitária, também, né, ou no meio da crise sanitária, aqueles que agem de má fé, né, que agem com crueldade sobre a natureza, como esse nosso ministro do meio ambiente, que falou aquelas barbaridades durante aquela reunião, que depois a Marília vai falar um pouquinho para nós sobre esse tema do regramento, da legislação, desse tema Mata Atlântida, Código Florestal, né? Também um pouquinho sobre isso. Mas a crise em si, né, ela poderá ter um impacto negativo para o meio ambiente, né, ou poderá ser um momento de, digamos assim, de uma nova reestruturação, uma vez que nós estamos aí nos estertores da era dos combustíveis fósseis e na necessidade urgente de redução drástica dessas emissões, né, e evidentemente que a energia vital que nós precisamos para sobreviver no planeta, né, está lá no Sol, né, que a natureza nos dotou de um reator de fusão nuclear que é impossível para o ser humano reproduzir aqui na Terra, né? Esse grande reator de fusão nuclear que emite um pequeno feixe, né, a 150 milhões de quilômetros e que atinge uma poeirinha cósmica chamada Terra, né? E que essa energia de um dia ela é maior do que todas as reservas de petróleo já exploradas no planeta, etc. Um dia, né, desta fonte energética que é o nosso grande reator nuclear. Fala um pouquinho para nós sobre isso, sobre as nossas perspectivas, né, e o que a gente pode estar lutando aí para
a partir desta crise, imprimir, né, uma nova relação do homem com a natureza? Bem, tu tocaste já, te agradeço até essa introdução, porque tu tocaste já numa questão que eu acredito profundamente. Eu acho que crises são um problema, tem um custo, isso está garantido, as mortes, o sofrimento que essa pandemia está causando, está aí. Poderíamos estar trabalhando de uma forma mais responsável e reduzir esse sofrimento, né, e essas mortes, ou poderíamos estar dando mau exemplo, como políticos estão dando, né, como o nosso governo está dando, e ampliando esse sofrimento, né, e essas mortes, que é um genocídio, que é uma responsabilidade que tem que ser cobrada juridicamente em algum momento, porque não é possível. Ontem eu estava assistindo o filme, casualmente, da Michelle Obama, uma mulher maravilhosa, que fala sobre o período, o livro que ela lançou, sobre o período de 8 anos, né, à frente de primeira-dama dos Estados Unidos, uma mulher super cheia de opinião e tal, e ela diz assim, a melhor coisa que foi acabar, foi ótimo, foi a melhor experiência da minha vida ter sido primeira-dama, mas a melhor coisa foi acabar, porque foram 8 anos que eu me policiei em cada gesto, em cada olhar, em cada frase, pela responsabilidade de ser uma primeira-dama. Enquanto que nós temos uma pessoa irresponsável, que é o presidente da República, que não se policia, ele pode pensar o que ele bem entender, porque isso é um direito das pessoas. Ele não pode fomentar a criminalidade, a destruição ambiental, a violência. Isso ele tem feito, e isso ele tem que pagar penalmente. Não é possível que essa pessoa não vá presa, porque a responsabilidade do presidente da República jamais fala isso. Ele pode até pensar, é um direito dele, mas ele não pode falar, ele está induzindo as pessoas à violência, ele está induzindo a invasão de terras, o desrespeito aos indígenas, o desmatamento, a queimada, são muitos e muitos crimes que vêm acontecendo. Mas eu não quero me fixar nisso. Eu quero viver o que é importante. O planeta está chegando num momento de razão. Nós estamos, por um lado, a informação e a ciência está nos mostrando que nós estamos em risco de extinção. Não é a vida no planeta, a espécie humana. Agora, não é mais risco, e isso é muito mais importante do que o risco de extinção, eu acho, porque quem não nasce não dói, né? Agora, nós estamos sofrendo diariamente, as pessoas estão doentes, as pessoas estão tendo grande quantidade de cânceres infantis, as doenças degenerativas, as doenças ambientais estão pairando. É Alzheimer, já na juventude, a pessoa com Alzheimer, entende? É autismo em grandes quantidades, são epidemias de doenças degenerativas, todas ambientais. Então, a pergunta é o seguinte, o que nós estamos fazendo com nós mesmos? A resposta que eu quero começar a dar para a gente conversar é que nós nos separamos do nosso vínculo indelével com a natureza, e quanto mais nós nos separamos dela, como é que nós nos separamos? Nós criamos cidades, expulsamos a natureza dela. Ah, tem mosquito, tem isso aqui, tiramos. Né? Nós criamos comida e separamos a comida da natureza, porque hoje os ultraprocessados não são alimentos, são compostos cheios de conservantes artificiais, etc. Todos eles causam dano na nossa imunidade. Então, nós somos pessoas altamente intoxicadas, com dificuldade de reprodução. Eu não preciso falar desse filme, todo mundo tem na família agora, nos filhos, nos irmãos, a pessoa mesmo, todo mundo com dificuldade de reprodução, com grandes problemas de más formações, entende? Isso tudo é a construção de um mundo, de uma forma de viver que nós decidimos. Nós hoje estamos presos, uma prisão em casa, nos levando à reflexão. Essa reflexão pode nos fazer, quem sabe, propor uma outra economia, um outro sistema de valores, que a gente reconstrua a nossa saúde, a gente faça isso em harmonia com a saúde dos outros seres, da qual nós não podemos prescindir. A nossa saúde depende diretamente da saúde dos outros. E isso a ciência já demonstrou, eu não posso discutir aqui porque não dá tempo, mas isso está claro já. Então, assim, ó, eu sou um idiota, eu vou pegar essa parede da cabeçada ou eu vou dar a volta e criar um mundo melhor.
temos todos os meios, todo o conhecimento para ter uma alimentação orgânica. Todas as pessoas, não é os ricos, não é a classe média, é os pobres. Está aí o MST produzindo comida orgânica e dando para as pessoas que estão passando fome, inclusive. Né? Nós temos exemplos demais para dizer que é viável fazer isso. E fazendo isso, nós íamos aliviar o sistema mais importante do Brasil, que é o SUS, que é sobrecarregado de doenças, porque nós estamos produzindo essas doenças deliberadamente. Então, a economia que se faz investindo em alimentação do povo, em qualidade de água, a gente economiza no SUS, que é um custo enorme e que, óbvio, não pode ser eliminado. Até o ministro, que era contra a SUS, privatizador, quando virou ministro da Saúde, agora já saiu, virou ministro da Saúde e virou a favor do SUS, porque ninguém é louco de dizer como estaria o Brasil sem o SUS hoje, né? Que é um sistema maravilhoso com todas as suas falhas. Então, eu não queria falar demais na introdução, mas eu quero dizer que nós estamos vivendo um momento de decisão de qual é o futuro que nós queremos para a nossa própria vida. O meio ambiente apenas é o meio disso. Sem ele, nós não teremos um futuro bom. Nós já estamos vivendo essa seca gaúcha, já é um exemplo, e muitos outros vão acontecer. Essa pandemia é um exemplo. E vou só fazer uma... Aqui o meu lado biólogo aqui vai dizer uma coisa dura, mas esta pandemia foi produzida em laboratório. Da onde ela saiu, se foi de um país ou de outro, isso não vem ao caso. Mas todas as pessoas sérias que eu conheço, que trabalham com genética, engenharia genética, e eu também, porque eu não trabalho com isso, mas eu estudo, porque gosto, sabem que as características desse vírus são características mistas, que não são características específicas dos corona, aonde eles pertencem, e que, muito provavelmente, ele já é o primeiro fruto da guerra biológica. E vou dizer mais, tem centenas de frutos de guerra biológica em laboratório esperando um acidente, e aí eu já vou dizer, eu não estou dizendo que alguém semeou, isso pode ser um acidente, um vazamento, porque eu conheci vários lugares, por exemplo, a Inglaterra, que é centro importante da Europa de biotecnologia, eu tive em Sheffield, em Manchester, que é os maiores centros, é uma vergonha a segurança que existe lá. As pessoas estão lidando com coisas que nunca deveriam mexer, que é material genético de vírus, de bactérias, e sem segurança nenhuma. Basta ver na Alemanha, que é tão séria, né? Aquela Escherichia coli que matou várias pessoas e diziam que era espanhola e ficou provado que era laboratorial alemã, que escapou também. Então, isso é só o início, a gente tem que se preparar. E aí já vou dar... Estou lançando algumas... Desculpe aqui. E já vou dar um tema de casa. Como é que nós podemos proteger? O que nós estamos fazendo hoje é uma tarefa cidadã, que é ficar prisioneiros, usar máscara e tal. É muito importante. Para que serve isso? Para nos livrar do vírus? De jeito nenhum. Só serve para administrar o sistema hospitalar. O que nós estamos fazendo é estudando o fluxo para que todo mundo possa ter uma UTI para atender. Só. Como é que... E ninguém fala, isso que eu acho impressionante, nós não temos governo, não temos país, estamos órfãos. Como é que se protege? Mas não é só o Brasil, aí na Europa também. Como é que se protege do vírus? Porque nós vamos entrar em contato com esse vírus, mas dia menos dia, não tem como não entrar. É que nem o vírus da gripe, todo mundo já entrou, o corona vai entrar. Como é que se protege? Reforçando o sistema imunológico. Como é que se reforça o sistema imunológico? Basicamente, alimentação orgânica. E isso ninguém fala. Nós temos que nos preparar, porque todas as pessoas de risco, de idade, diabéticos, cardíacos, todos vão entrar em contato com o vírus. Mas eles podem sobreviver ao vírus. Como é que sobreviverão? Faça uma reforma, tire os ultraprocessados da sua alimentação, passe a comer, passe a fazer um exercício suave, passe a tomar sol, passe a respirar o ar mais puro que puder e beber água mais limpa. E aí você vai sobreviver ao vírus. E é só o primeiro vírus. Passou a bola. Muito bem. Já fiz bastante provocação. Não, que nada. Muito bem. A gente gosta desse entusiasmo, né? Dessa convicção, né? De colocar as coisas bem às claras aqui para que todo mundo possa entender, né, a complexidade desse tema que nós vivemos no planeta,
e viver em cada canto desse planeta. Quando tu falou aqui sobre o SUS, né, e a guerra biológica, etc., eu me lembrei de um discurso do Obama, né, quando ele defendia o sistema de saúde americano contra aquela elite escravagista que não quer saber, que é tudo no mundo privado. Né? Ele dizia, né, que as guerras no futuro não serão através das armas convencionais que nós conhecemos, e os Estados Unidos precisam estar protegidos com um sistema de saúde que possa atender as pessoas caso, né, isso venha a ocorrer. E olha aí o que está acontecendo agora. Né? Então, foi meio que profética aquela fala do presidente Obama. Mas e aí, Marília? Fala um pouco para nós também da tua experiência, da tua visão, o que também a OAB, que é uma entidade importante que discute no país inteiro, que tem uma organização importante aí. Fala um pouco para nós também. Bom, já foram muitas provocações, né, feitas por ti, deputado, e também pelo Francisco, e eu anotei aqui um ponto que é a questão das escolhas. Tu falaste de escolhas e o Francisco também colocou que agora nós temos uma nova oportunidade de escolha. Eu já quero acreditar que nós não temos mais escolha em relação às nossas decisões para o futuro. Essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, ela vai se repetir no próximo, numa proximidade muito mais rápida do que nós já tivemos com fenômenos anteriores. E quando nós falamos de escolha e de proteção com o meio ambiente, existe muito debate em relação a isso e falta de consenso. Parece que existem dois lados, aqueles que são os ecochatos, aqueles que querem só proteger o meio ambiente a todo custo, e aqueles que estão preocupados com a economia. Como se essas duas funções, a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento econômico, não estivessem relacionados. Francisco aqui elencou algumas alternativas, como a produção orgânica, existem múltiplas alternativas. Nós não vamos deixar de gerar uma economia, o ser humano depende do meio ambiente, mas se não usar de forma consciente, não vai mais ter para desenvolver a sua economia. E o direito ambiental, aí falando da minha experiência e da atuação do direito ambiental e também das instituições, depois eu vou abordar também esse tema. O direito ambiental, ele não vem para dizer assim, não mexamos mais no meio ambiente, o meio ambiente não pode ser tocado, o meio ambiente só tem uma função de ser preservado de forma intacta. Isso não existe. Esse direito ambiental, esse meio ambiente perfeito, esse meio ambiente intocado, ele já não existe, porque o ser humano já interveio nele. Mas existe um equilíbrio. Existe uma necessidade de nós reduzirmos as nossas, e aí voltar para as escolhas, nós repensarmos as nossas escolhas, os nossos meios de produção, as nossas escolhas de consumo. Né? Então, assim, existem pandemias, existem crises que nós já estamos sentindo e que em breve nós vamos sentir. A da água é uma delas. As questões climáticas já estão batendo a nossa porta, elas já estão aqui. Essa seca, como o Francisco falou, é muito grave, assola o nosso estado cada vez de forma mais frequente, cada vez vai ser mais forte. Eu acho que nós não temos mais escolha. Se nós não preservarmos o nosso meio ambiente, nós não vamos, como o Francisco disse, nós não vamos mais estar aqui. E ninguém quer isso. Então, assim, eu quero acreditar que sim, a coletividade entendeu esse momento, entendeu que nós precisamos preservar. E isso tem que andar com as escolhas políticas, isso tem que andar com as políticas públicas, com a gestão ambiental que é conduzida no nosso país. Tu me fizeste a colocação e eu não posso deixar de falar, isso não é uma manifestação política, isso é uma manifestação como cidadã. Nós precisamos enfrentar a fala feita pelo ministro do Meio Ambiente. É uma fala que é desconectada com a função, com a finalidade do Ministério do Meio Ambiente. No momento em que ele coloca que nós temos que aproveitar, essa palavra é tão feia, essa colocação agride a todos nós. Isso quer dizer que eles querem aproveitar que nós estamos cegos, que nós estamos tomados por um drama, e aproveitar isso para então deixar passar. E quando a gente deixa passar e quer aproveitar essa cegueira, é porque não é algo bom. Porque as coisas boas são sempre mostradas, são sempre evidenciadas.
Então, essa agressão que foi feita para toda a coletividade precisa ser combatida. Se toda a coletividade está se dando conta que nós dependemos do meio ambiente, e eu, além de presidente da Comissão de Direito Ambiental, eu sou advogada, eu atuo na área ambiental. E eu atuo para pessoas que dependem do meio ambiente, que exercem atividades relacionadas ao meio ambiente. Essas pessoas, esses empreendedores de diversas áreas, elas compreendem, elas dependem disso, não acaba a atividade econômica. Então, nós precisamos conectar. O Francisco falou assim, nós temos um grupo que valoriza o meio ambiente e nós temos um que despreza. Nós precisamos combater esse desprezo ao meio ambiente. Nós temos que acabar com essa realidade e continuar tocando as políticas públicas. Nós temos uma excelente Constituição Federal e que nela foi garantido o nosso direito a vivermos num meio ambiente ecologicamente equilibrado. E lá no início, o deputado falasse, então, da fala da Greta, essa fala é de todos nós. Nós temos só um meio ambiente. E esse meio ambiente não nos pertence. Nós temos múltiplas gerações que já usufruíram e que vão seguir usufruindo desse meio ambiente. Então, é sobre isso que nós precisamos falar. Quais são as escolhas? Então, a Constituição Federal garantiu isso. Essa é uma função da coletividade, é uma função do poder público preservar e de todas as entidades. Eu estou aqui falando, então, a OAB é uma das entidades que deve prezar, que deve garantir que as leis ambientais sejam cumpridas, que a justiça ambiental seja feita. Então, o nosso olhar enquanto instituição é pela legalidade. E qual é a legalidade que nós temos? Nós temos o meio ambiente como um direito fundamental. E é esse olhar que nós temos que ter. Nós, enquanto OAB, a Assembleia, então todas as instituições têm essa função também de preservar, porque essa foi um dever também que nos foi colocado lá na Constituição Federal. Muito bem. Eu acho que é a Constituição do Equador, se não me engano, né, que incluiu que a Terra tem direitos humanos, né? Acho que é um enunciado assim, eu ouvi falar alguma coisa sobre isso. E claro que, né, esse direito ambiental é um direito difuso, né, mas ele, né, diz respeito a cada um dos indivíduos que depende da energia, né? Ou seja, eu resumo muito, não sei se é pelo meu cacuete aqui de engenheiro eletricista, né, mas, né, a nossa ecosfera ela é produto, né, da termodinâmica, onde que o enunciado mais, né, fundante é que nada é possível, né, na vida ou na produção ou no desenvolvimento, etc., sem energia. E esta energia, evidentemente, inclui a energia vital para a vida, que falou aqui o milanês para nós, né? Se o sujeito quer ter uma vida saudável, ele precisa ter uma energia saudável, né, da produção e etc. E o milanês nos traz a memória aqui do Lutzenberg, na época do DDT. Eu me lembro disso, que o DDT era a salvação da lavoura, um veneno que foi inventado que era capaz de acabar com as pragas e nós termos uma produção de alimentos capazes de sustentar a humanidade. E era uma luta hercúlea, lutar contra aquela maré, né, do DDT. E, ao fim e ao cabo, nós conseguimos, assim, eliminar este veneno da história da agricultura no Brasil e no mundo inteiro pelo que ele causava de malefícios, né? O câncer, principalmente. Agora o milanês nos fala aí do autismo, do Alzheimer, etc. E nós vivemos aqui no nosso estado, né, uma verdadeira ameaça que é o glifosato, né? Então, eu queria que o milanês discorresse um pouco sobre isso e da possibilidade também que nós tenhamos aqui no Rio Grande do Sul de constituir um movimento que possa nos livrar, né, deste veneno tão potente, que tem uma deriva tão grande. Outro dia nós estávamos numa reunião da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia
E um produtor, e não era pequeno produtor, ele, né, tem mais de 800 hectares em Livramento, etc. E ele deu um exemplo, não vou citar o nome aqui, mas ele deu um exemplo muito importante do observatório, né, da região ali. Ele disse, não tem nenhuma pessoa na cidade de Livramento que não esteja, né, submetida à deriva do glifosato. Isso é gravíssimo para o estado do Rio Grande do Sul. Né? Como é gravíssimo nas missões a quantidade, né, de incidência de Alzheimer e outras doenças em função da soja que é intensiva no glifosato. Né? Então, Milanês, tratar um pouco sobre isso. Né? Agora nós temos aqui também a disputa do 2,4-D, que é o outro veneno, né? e que, como atingiu, né, as videiras do Galvão Bueno e outras celebridades, né? Então tem um conflito entre a soja, a azeitona, a uva, etc. Então isso vem à tona, né? E, bom, vamos proibir, vamos substituir, etc. Mas, né, por razões ali daquela... E ninguém leva em consideração a vida das pessoas que estão submetidas a esses venenos. Então, aqui para nós, né, no Rio Grande do Sul, este problema do veneno, né, e a quantidade de veneno que nós estamos incluindo na alimentação de todos no planeta inteiro. Bom, o tema que tu tocas é um tema importante. Eu gostaria de tentar fazer uma pequena esboço, porque nós precisamos aprofundar um pouco essas coisas, porque o grande inimigo hoje que está nos levando a essa relação de ódio, que não há mais debate, é a superficialidade. As pessoas querem acreditar em soluções mágicas e acreditar em respostas simples, né? E não existem respostas simples, mas existem respostas. E a gente tem que combater com a profundidade de unir mesmo as pessoas diferentes, porque elas têm muito a nos ensinar, mas nós temos que dialogar e usar o conhecimento humano para chegar. Em primeiro lugar, hoje nós vivemos uma peculiaridade. O Rio Grande do Sul, o Brasil é o país que mais usa glifosato no mundo, que é o produto mais vendido no mundo. Dos agrotóxicos, é o produto mais vendido no mundo. O Brasil é o campeão de uso, embora não seja o maior produtor do mundo, que os Estados Unidos da América do Norte é. Ou seja, eles usam menos veneno que nós e produzem mais que nós. Primeiro lugar. Segundo lugar, o glifosato é uma patente da Monsanto americana, que agora é alemã. Virou Bayer, foi comprada. Aí continua sendo o mesmo veneno. O glifosato, nas pesquisas americanas, já antes de virar alemão, os pesquisadores sérios americanos, ele é culpado por mais de 25 doenças degenerativas. Então eu citei algumas, mas é Alzheimer, é Parkinson, são vários tipos de câncer, são o que eu citei também. Bom, enfim, várias doenças nervosas. O autismo, né? Inclusive, ele está ligado à distribuição de bactérias no intestino, que está ligado que os autistas têm uma composição de bactérias diferenciada, mas não vou entrar nesse detalhe. O que eu quero dizer é o seguinte: o agrotóxico mais usado no Rio Grande do Sul é perigosíssimo e é dito o agrotóxico de baixa toxicidade. Graças à transgenia, que é uma estupidez insegura que a humanidade lançou, é uma irresponsabilidade científica, está plantando transgênicos. Eu não estou falando contra todos os transgênicos que possam acontecer na história da humanidade, estou falando contra os transgênicos comerciais, que são mero negócio. O que acontece com a soja transgênica? Ela pode ter de resíduos até 200 vezes mais, tanto é que a Organização Mundial de Saúde aumentou 200 vezes a tolerância de resíduos de glifosato em soja. Ela pode ter 200 vezes mais, ou seja, as pessoas estão comendo 200 vezes mais glifosato. Só que este glifosato, cuja média brasileira é 7,5 quilos de veneno por ano, né? No Rio Grande do Sul é 8,5 quilos de veneno por ano que os gaúchos estão vivendo. Isso é menos de 1% que fica na soja, que fica totalmente envenenada. O resto todo vai para o solo e para a água, porque o que vai para o solo vai para a água também, né? Então, fica no ar, para as pessoas que tiverem o azar de pegar a deriva,
e o resto vai para a água. Então, nós estamos bebendo esse veneno. É por isso que nós estamos doentes. Não há como. Então, diziam, e a classificação estúpida do glifosato é de baixa toxicidade, ou média, sei lá, porque ele degrada em 2 semanas. Só que ele não degrada os produtos, os subprodutos dele, que esses sim ficam estáveis, são que causam essas doenças. Então, uma mentira. Esse negócio de degradação é uma mentira. Ele não funciona mais como herbicida, mas como doença degenerativa ele funciona. Entendeu? Então, ele não funciona mais porque interessava, que era a função. Segundo, é importante dizer que hoje a tecnologia de produção orgânica permitiria a conversão total. Eu não estou dizendo que em 1 ano, mas eu estou dizendo que em poucos anos. Isso eu disse diante de 1.300 agrônomos em Brasília e ninguém me corrigiu. E que a fruticultura e a horticultura podia ser mudada totalmente no Brasil em 3 anos e que a lavoura teria que ser um pouquinho mais por causa da logística de produtos, não por nenhuma outra razão. Então, nós temos tecnologia. Qual é o marciano que, chegando a próximo da Terra, e olhar e dizer assim, mas que planeta imbecil, os caras estão se matando de graça. De graça, eles têm a solução, e aí, por dureza e por interesse econômico, eles estão se matando. Bom, outra coisa que é importante. Quem é o maior inimigo da agricultura, que é a atividade preponderante no Brasil? A agricultura. Quem é que está desmatando a Amazônia, que regula o clima planetário brasileiro? Quem é que regula a chuva do Rio Grande do Sul? A agricultura está desmatando. É a agricultura. Estão fomentando queimar na Amazônia para plantar soja. Ou seja, a soja está destruindo a soja. Isso a gente tem que pensar. E tem mais uma coisinha que eu preciso dizer só para desenhar o quadro geral, que é o seguinte: se a gente olhar, o agrotóxico não paga imposto, a soja de exportação envenenada não paga imposto. Ou seja, não gera nenhuma riqueza, só gera para aquele cara. Estes produtores estão constantemente quebrados, renegociando dívida. Todo mundo sabe disso. Agora eu pergunto o seguinte: me digam um agroecologista, pequenos, porque só tem pequenos e médio, alguma coisa média, agroecologistas produzindo orgânico que esteja quebrado. Nenhum. Ou seja, as pessoas com 12 hectares estão vivendo direito, botando filho na faculdade. E as pessoas com 5 mil, 10 mil hectares estão devendo no banco e pedindo para renegociar. A pergunta é o seguinte: que estupidez é essa que permite... Eu não estou culpando os agricultores, porque eles ignoram o quadro geral. Eles sabem plantar. Agora, como é que um governo permite que as pessoas sejam exploradas por uma commodity? Vamos falar os nomes, porque eu gosto de nomes. Tem chineses, tem... Alemã, a Cargill destruiu, ela lançou a soja na Amazônia, criou um porto em Santarém, que era uma cidade paradisíaca, hoje é um prostíbulo, graças a Cargill, entende? Então, tem nome as coisas, sabe? Como é que o interesse internacional faz de nós uns idiotas que ficamos com veneno, exportamos uma soja para alimentar porco, sabe? E somos explorados e quebrados. Nós subsidiamos toda essa riqueza dos outros e ficamos com a pobreza, enquanto que a agroecologia gera riqueza aqui para nós, verdadeira. Então, o que eu quero dizer bem simples é forçar gostem ou não, queiram ser explorados ou não por multinacionais, forçar os agricultores brasileiros a fazer a conversão, inclusive os grandes. É isso. Fazer a conversão e depois vão agradecer. Sabe o que a Borregar dizia, que a Riucel dizia? A Riucel dizia assim, ó: por que não nos forçaram antes a fazer o tratamento do papel? Porque quando fechou a Borregar, eles vendiam massa vagabunda barata para a Noruega, tendo prejuízo. Eles passaram a ter o papel Riupel, que foi premiado mundialmente, com um papel de grande qualidade branco. Por quê? Porque a poluição destruía a qualidade do próprio papel deles. E quando a gente venceu a luta contra eles, fizemos eles botar filtro precipitador eletrostático e milhões de outros tratamentos, o papel deles qualificou e dizia: por que não fizeram a gente fazer isso antes? Entendeu? E é o que os agricultores vão dizer
quando forçados a fazer a conversão para a agroecologia, vão dizer assim, por que não nos forçaram isso antes? Agora nós estamos ganhando dinheiro, não precisamos ficar pedindo pinico para banco. Muito bem. Marília, só para registrar aqui, o Rodrigo Westphalen nos diz o seguinte: as constituições da Bolívia e do Equador atribuem à natureza personalidade jurídica. A natureza tem, inclusive, direito de petição, que é feito através dos defensores da natureza. Maravilha, né? Esses países chegar a este entendimento, né, civilizatório, digamos assim, sobre o meio ambiente. E a nossa legislação aqui, Marília? Sim, eu até vou aproveitar, porque o Rodrigo é meu marido, então ele está ali atentamente acompanhando o nosso debate. Muito bem. Legal, Rodrigo. Bom te ver aí. E obrigado pela informação aqui. Ele já estudou, então, esse novo constitucionalismo sul-americano e eu gosto de trabalhar com algumas ideias importantes, assim, nossa realidade no Brasil é distinta, tá? Nossa Constituição é uma Constituição centrada no homem, é uma Constituição antropocêntrica, então nós cuidamos do meio ambiente, preservamos o meio ambiente para o bem-estar, para a saúde do homem, então ainda nós estamos muito distantes e mais do que isso, nós estamos nos afastando dessa própria garantia, das garantias constitucionais, então assim, eu hoje tenho um olhar muito forte, nós pelo menos garantirmos aquilo que nós já conquistamos, então, que é essa proteção, mesmo que seja para o homem. Mas eu queria até abordar um tema que eu acho essencial, que tu trouxeste, que é o tema da deriva, que é o tema do 2,4-D, e o Francisco trouxe o diálogo como essencialidade. Então, o Legislativo Estadual precisa enfrentar esse tema. Esse tema ele diz respeito a todos os gaúchos, a todo o estado do Rio Grande do Sul, ao desenvolvimento. Nosso estado precisa tanto se desenvolver, e esse tema da deriva está colocando em risco a diversidade do estado do Rio Grande do Sul. A deriva está afetando atividades econômicas essenciais para a nossa economia. Então, atinge os vitivinicultores, atinge os produtores de nogueiras, então atividades frutíferas. A fruticultura. Então, essa diversidade tão essencial para a nossa qualidade de vida, para o nosso desenvolvimento. Nós não podemos colocar todas as nossas fichas, apostar todas as nossas fichas numa única atividade econômica. Essa diversidade ela é essencial para o Estado. E o que tem acontecido, deputado? Muitos municípios eles têm enfrentado o tema em normas municipais. Só que isso não é suficiente, porque o meio ambiente não tem fronteiras. Um pequeno município que criar uma lei com restrições à aplicação, períodos de aplicação, condições para aplicação do 2,4-D, não será efetiva se não houver uma norma também nos municípios lindeiros, também no entorno, porque esse produto ele viaja 20 quilômetros e nós temos municípios que em 4, 5 quilômetros já está no próximo município. Então, a Assembleia Legislativa precisa enfrentar o tema. É competência do Legislativo Estadual enfrentar esse tema, regular a aplicação, regular os modos de uso. E mais do que isso, esse produto ele não é essencial para a nossa agricultura. Ele é facilmente substituído. Essa realidade, esse diálogo precisa ser feito. Porque os produtores conscientes, eu conheço produtores conscientes que sabem dos danos desse produto e que não aplicam esse produto porque ele tem substitutos. Posso fazer um parênteses aqui, Marília? Este produtor me declarou na comissão, né, quando estávamos debatendo, que ele produz 1,1 mais do que o vizinho dele, que usa glifosato e ele não usa glifosato. Então, é uma pessoa que é produtor, é grande produtor, sabe o que está falando, né, e defendendo. Mas há uma surdez naquela Assembleia. Parece que nós tem o projeto 2,4-D, que é do Edgar Preto, tem o projeto do glifosato, que é da minha lavra agora, né, as pessoas dizem o seguinte, mas esse teu projeto aí nunca vai ser aprovado. Mas como, gente? Né? Nós temos que ter um instrumento, né, social, uma mobilização social capaz de pressionar e de mudar esta visão, né, essa visão, né,
de submissão completa às tecnologias que vêm de fora. Mais né? que isso, a gente não pode mais se submeter a uma única atividade, né? Então, assim, ó, os poderes, o poder público, ele está aqui para atender a todos, a toda a coletividade, a todas as alternativas. E ali o Rodrigo colocou a realidade de outros países. Eu também estudo muitas outras, eu estudo muito a Europa, as diretivas europeias em relação aos temas ambientais, e eu tenho trazido para alguns debates o direito de coexistência. Nós temos que as culturas precisam coexistir. Uma cultura, uma atividade econômica não pode matar uma outra atividade. Então, a Europa criou por muitos anos essas normas, que são as normas de coexistência. Então, é sim permitido que se restrinja atividades de forma a garantir que elas convivam harmoniosamente. Só que, e aí, por isso que eu trouxe a ideia ali da Bolívia e do Equador, a Europa já avançou. E agora a Europa já diz o seguinte: nós podemos proibir, nós podemos não só vai ser necessário garantir uma harmonia, mas em certos casos nós vamos sim proibir as atividades. E o Brasil precisa despertar para essa realidade. Nós estamos vendo o acordo do Mercosul que está realmente não está mais avançando, porque as escolhas dos nossos países, a escolha do Brasil não tem sido positiva e vai repercutir no nosso mercado estrangeiro. Então, se nós não mudarmos essa realidade de que escolhas nós estamos fazendo nas nossas produções, nós vamos fechar a porta para esse mercado estrangeiro. Então, que bom que tu trouxeste esse tema. Nós temos muitos temas para debater nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, mas esse tema é urgente, deputado. Então, realmente, tentem, né? Contem com o nosso apoio para esse debate, porque esse debate é da coletividade. Esse tema é um tema essencial, e eu diria mais. Qual é o direito, ou melhor, aonde está o direito? Nesse aspecto é uma chamada, né, para os nossos queridos advogados, que qual é o direito que eu tenho de ser envenenado diariamente tomando água? Porque todo esse agrotóxico não é deriva, todo vai para a água. Eu bebo diariamente. E é importante porque as pessoas não têm essa informação, elas acham que a água é tratada. Não existe tratamento de água. A única coisa para a qual o ser humano é capaz de tratar são as coisas mais inocentes, que são os seres vivos, bactérias, esse tipo de coisa. A pessoa tem muito medo de bactéria, mas bactéria é 90% do nosso organismo. 90% das nossas células são bactérias, não são humanas. Então, bactérias são essenciais. Se a gente está num lugar equilibrado, como, por exemplo, um alimento orgânico, as bactérias boas prevalecem. Se a gente começa a envenenar o ambiente, as bactérias ruins prevalecem, e aí começam as doenças. Mas quem é que vai me pagar? Porque se um dia, por acaso, eu tiver um câncer, eu como orgânicos, eu estou bebendo água envenenada. E esse tratamento não existe, porque são partes por milhão, partes por bilhão que envenenam no agrotóxico, e não tem como captar, e já é caríssimo para analisar a água. São dezenas de metais pesados também da indústria, e mais, sobretudo, agrotóxicos, que eu não tenho quase como detectar, mas eles me matam. E não há quase como filtrar, a não ser reduzir com carvão ativado, que é o único tratamento. Vamos falar de carvão. Só que carvão ativado, tá tudo bem. Carvão ativado é uma coisa caríssima para meia dúzia de pessoas. Quer falar de carvão? Mas até só nesse aspecto, assim, esse tema a gente já enfrentou também lá na ordem, é um tema muito delicado, porque nós não temos parâmetros, nós estamos tomando, em relação à potabilidade da água, os parâmetros são tão baixos que hoje no Brasil nós consideramos água potável porque passa ali por 2, 3, 4, 5 critérios, mas isso não é considerado, mundialmente, isso não é considerado uma água potável. Então nós estamos deixando passar tantos elementos, e isso é algo que precisa ser revisto também com urgência. As nossas parâmetros no Brasil já estão atualizados em quase 10 anos. Né? Já deveria... As águas minerais, que é que as pessoas gostam tanto de gastar dinheiro para comprar, muitas delas estão mais envenenadas. Porque uma coisa é não ter coliforme fecal, que é o grande medo. Coliforme fecal é uma bactéria que existe nas nossas fezes. Ela é absolutamente natural. Se a gente tomar até 10 mil por ml, que é uma boa quantidade, cada mlzinho, 1 litro são 1.000 ml, são 10 milhões. Então, se a gente tomar, está saudável.
Então, até ali é água potável. Um pouquinho mais começa a ficar, pode dar uma dor de barriga. As pessoas estão preocupadas nisso, é só isso que se trata na água. E tira a carga orgânica, que é para não vir boiando um cocô, é só isso. O resto a gente bebe. E isso mata as pessoas, envenena as pessoas, dificulta elas de pensar, dá dor de cabeça, faz infelicidade, faz esterilidade, faz milhões de coisas. Então, abordamos aqui o tema do veneno, né, da contaminação hídrica, desse tema também da qualidade da água. Nosso país, que tem aí 12% da água doce do planeta, e com uma vantagem, né, que o resto da água, boa parte da água doce disponível no planeta está congelada, né? Então, a potência, né, da natureza desse país, né, a exuberância do Brasil, nos coloca numa posição de muita responsabilidade com o futuro do planeta, né? Esse equilíbrio termodinâmico ao qual tu te referiu aqui, né, das chuvas da Amazônia com as secas, né, no sul, são fundamentais, né? Esse projeto suicida, né, dos próprios grandes produtores de soja e de carne no nosso país, né, que se volta contra eles mesmos, mas se volta com muito mais força contra todos os seres humanos, né, que dependem dessas atividades. Marília, nós estamos aqui vivendo também no Rio Grande do Sul uma tensão muito grande, né? Desde o ano passado, que deu uma parada agora com esse tema da pandemia, que é uma migração, né? Ou digamos assim, a nova fronteira de mineração do país parece que descobriram que é o Rio Grande do Sul, e este tema de grande impacto na opinião pública, não por ser de impacto na opinião pública, mas de grande impacto sobre a região metropolitana de Porto Alegre, onde moram 4 milhões, quase 5 milhões de gaúchos que moram, né, na região metropolitana de Porto Alegre e que estarão, né, ameaçados, com certeza, se nós tivermos o licenciamento ambiental da tal da mina Guaíba. Gostaria que tu abordasse um pouco aqui esse tema, né, que tem sido um tema recorrente na Assembleia Legislativa e um tema da maior importância para todos aqueles que, né, defendem a qualidade de vida na região metropolitana e a qualidade de vida, né, no nosso estado e no nosso Brasil como um todo. Bom, deputado, esse é um tema que concilia um pouco tudo que nós já falamos aqui sobre escolhas, sobre futuro e sobre diálogos. Então, institucionalmente, a OAB tem acompanhado com muita atenção esse processo. Desde o início, nós participamos de todos os debates, nós fomos convocados e desde então nós estamos acompanhando, nós temos cópia de todo o processo e nós fomos, inclusive, duramente questionados por isso e o nosso presidente adota uma postura muito firme em relação a esse empreendimento, de dizer que se isso vier a causar dano, se for comprovado, e se houver ilegalidades e se isso vier a prejudicar a cidadania, nós somos contra. Então, assim, é algo que precisa ser dialogado, a população do Rio Grande do Sul... Marília, perdão, mas não há nenhuma racionalidade hoje, né, em termos, assim, em termos energéticos, para se explorar carvão, quer dizer, algo que está sendo... a experiência da humanidade já recusou. E como que nós aqui, os gaúchos, né, a nossa aldeia gaulesa, que se orgulha tanto da sua inteligência, das suas façanhas, tem a ousadia, né, de aceitar uma discussão de uma mina de carvão em cima da região metropolitana. É isso que... né? Então, assim, é claro, a OAB sabe, né? A ciência sabe, como disse o Milanês aqui, não há viabilidade de uma exploração de mina de carvão nesta região, aliás, nessa região e em nenhuma outra região, sem um impacto ambiental definitivo para os seres humanos, né? É que é mais uma vez as nossas escolhas erradas.
né? Que escolhas são essas que nós estamos fazendo? Então, essa é mais uma das escolhas que nós não podemos tomar para o nosso futuro. Quando eu disse que agora chegou, que nós temos que dar um basta em relação ao nosso futuro, eu acho que nós não temos mais escolha. Isso não pode passar como uma escolha gaúcha, como uma escolha do Rio Grande do Sul da continuidade. É isso. Nós temos que mudar, né? A nossa economia não vai passar por isso. Isso não vai mudar a nossa realidade, só vai prejudicar a nossa realidade, seja em questão de saúde, seja em questão de meio ambiente, seja também em questão econômica. Isso não vai trazer benefícios econômicos para o nosso Estado, como foi muito propagandeado. É um tema que arrefeceu realmente com toda essa pandemia, mas que nós vamos seguir firmemente. O Francisco tem sido um grande debatedor nessas frentes, né? Mas nós... E existe... Sabes que, deputado, que eu vejo que esse é um tema que acordou os gaúchos, que é um tema que despertou muito o interesse dos gaúchos, e não só quem está na região metropolitana. Isso movimenta todo o Estado, porque essa realidade da Mina Guaíba não é exclusiva. Essa realidade... Inclusive, Marília... de grande movimentação da mineração, da grande mineração em todo o Estado. É um olhar dessa economia para o Rio Grande do Sul. Diga, nesse caso específico, né, por exemplo, tirar a possibilidade dos porto-alegrenses discutirem audiência pública porque não estariam na zona de impacto da atividade econômica, né? Uma chicane legal ali para retirar esse tema do debate. Então, que bom, né, que a gente conseguiu vencer essa etapa, o Ministério Público atuou também, a Assembleia, politicamente, né, atuamos e tal, as instituições, mas, enfim, eu acho que é um debate fundamental, né? Eu até queria citar aqui, né, da minha experiência enquanto acadêmico de uma universidade na metade sul. Eu fazendo engenharia elétrica, né, e uma usina de carvão sendo implementado em Candiota, na minha época, né? Mas, bom, a melhor coisa do mundo para o formando Fernando Marrone, engenheiro eletricista, é, olha, a melhor coisa do mundo é queimar carvão e produzir energia para o desenvolvimento, etc, etc. Então, vem também, né, da influência regional, da academia sobre aquele processo, né, de desenvolvimento econômico, aquela matriz de desenvolvimento econômico que está sendo proposta para o local. E, claro, isso tem um encantamento do ponto de vista econômico, etc., e tem muita ilusão sobre isso, muita ilusão sobre esse negócio. Mas, de outra parte, também fica uma dúvida, né, para aquele que está meio distante e que tem essa visão de que, bom, né, o carvão é mesmo uma tecnologia absolutamente superada para a humanidade inteira. Nós temos aqui, né, capacidade de produção, por exemplo, de energia eólica quase que infinita, da energia solar que a gente está começando a explorar e que, imagina, né, o salto que nós podemos dar quando cada cidadão em cima da sua casa tiver a sua usina, né, estática, sem movimento, né, captando energia solar e transformando isso na sua possibilidade de conforto e etc. E como que esses empreendedores, né, que tensionam a sociedade inteira para ter uma mina em Porto Alegre, aonde está, né, o resultado econômico desse empreendimento? Bom, em primeiro lugar, eu queria começar pontuar algumas coisinhas e deixar para a reflexão das pessoas. Minas Gerais, desde o Brasil colônia, foi o primeiro lugar a ser massivamente minerado. É um estado onde eu trabalhei com a questão ambiental e realmente não tem solo, só tem minério naquele estado. É uma loucura. É a maior dívida, é o estado mais quebrado do Brasil. Isto demonstra claramente qual é a riqueza, que é o que dizem, né, que vai gerar para o Estado. O Estado que há mais tempo e mais rico em mineração do Brasil é o Estado mais quebrado. Segundo lugar, qual é o Estado a região mais podre da Alemanha? O Ruhr, zona de mineração de carvão. A zona mais pobre, mais ferrada aí não é
300 anos de mineração, entende? Que a Copel tem 100 anos aqui no Rio Grande do Sul, 300 anos, são as regiões mais pobres e mais doentes da Europa, na Inglaterra, na Alemanha, em qualquer lugar, as que têm carvão. Muito bem, isso primeiro ponto. Segundo ponto, dizem que vai gerar empregos. Nós já demonstramos rapidamente e facilmente que gera emprego negativo, que vai destruir mais emprego que gerar. E destruir empregos de altíssimo nível, como, por exemplo, a produção agroecológica em Eldorado do Sul, nos assentamentos do MST, que envolve 1.600 famílias, enquanto eles pretendiam gerar 1.300 empregos, só que é muito menos depois da operação. Isso é frase de construção da mina. Entendeu? Depois da operação é pouquinha gente, que é tudo automático. Então, não gera emprego. Gera quase nada de imposto. Aí tu vai dizer, ô, Milanera, não brinca comigo, ninguém vai querer uma coisa que não é risco. As pessoas falam de acidente, Brumadinho. Não. É certeza de envenenamento de toda a região metropolitana. Porque com o melhor tratamento possível do ar e etc., as explosões, mais de uma diárias, vão envenenar as pessoas, que vão ter doenças respiratórias. E essas doenças respiratórias se refletem em muitas outras coisas. Imagina Porto Alegre, que é uma cidade, um centro de referência em saúde, né? Nós vamos destruir esse patrimônio da cidade de Porto Alegre. Aí eu te pergunto o seguinte, qual é a atividade empresarial do futuro? A sustentável. Qual é o melhor estado no Brasil hoje? Está cheio de paulista e gente vindo morar em Porto Alegre. Por quê? Porque é a maior cultura ambiental do Brasil, não é fake, maquiada que nem Curitiba, é verdadeira. As pessoas vêm morar aqui e vêm estabelecer empresas do futuro. A pergunta é a seguinte, quem é que vai vir para cá se tiver uma mineração dentro da zona metropolitana, 15% de... Nunca mais! Ou seja, o legal dessa atividade é que ela, além dela ferrar o cara, como, por exemplo, a celulose em Guaíba, ela expulsa todas as outras empresas e a população fica refém de conseguir emprego só ali. Então, ela acaba com o desenvolvimento gaúcho no século XXI, que é o século do meio ambiente. Nós trazemos o que é de pior, mais retrógrado e mais caro. Qual é a energia mais cara que existe hoje para produzir energia elétrica? Carvão. Qual é a mais barata? Solar. Quando é o momento que o Rio Grande do Sul resolveu adotar o carvão como principal? Exatamente quando ele passou a ser a mais cara. Antes ele era mais barato. Eu não estou culpando o passado. Eu estou falando do presente e do futuro. Hoje, a energia mais barata é a solar, a segunda, que era a mais barata há um pouco tempo atrás, foi superada pela solar, é a eólica. O Rio Grande do Sul tem capacidade de produzir mais de 2,5 vezes a energia que gasta em eólica e infinita, inominável quantidade de energia solar. A energia de base, que os caras dizem, não, mas precisa ter energia de base. O Brasil é o maior produtor de hidrelétrica do mundo. E nós podemos fazer pequenas hidrelétricas, não a estupidez que estão propondo aí, planos que são da época militar ainda, de mega hidrelétricas que são altamente danosas, mas pequenas centrais nós podemos produzir a energia de base toda. E, além do que, existe uma rede nacional. O Brasil pode produzir para nós a energia de base. Então, e nós exportarmos para o Brasil energia refinada e ambiental. A questão é essa. Para uma empresa, a Copelme, aí o que faz? Alguns prefeitos de interior e alguns vereadores de interior são financiados ou são seduzidos. Às vezes não é só corrupção, não. É sedução, entende? Vai dar emprego, os caras estão... Só que eles não têm a capacidade de analisar o desenvolvimento. E o Estado tem que analisar, porque as pessoas não podem, as pessoas sozinhas, fazer uma análise tão complexa. Não pode vir, mas é emprego, é imposto. Não, é uma questão muito maior. Nós não podemos acabar com o destino dessas cidades que já sofreram 100 anos de carvão e que merecem um destino melhor. Agora que está desenvolvendo agroecologia e outras coisas extremamente sintonizadas com o futuro,
nós vamos frear isso para botar carvão. Isso é uma estupidez total. Muito bem. Então, Marília. Bom, eu sei, nós já estamos quase uma hora, né, deputada? Daqui a pouco nós vamos cansar o nosso. Parece que é recém começamos, porque o tema realmente, né, ele diz respeito à nossa vida, à nossa paixão, né, o nosso amor pelo futuro, né, pela continuidade da vida da humanidade sobre o planeta. Então, certamente nós teríamos aqui a possibilidade de ficar falando horas e horas, mas o tempo vai nos consumindo. Hoje é sexta-feira, teu marido está participando bastante aqui, mas ele já deve estar te aguardando lá, depois de 5 lives. O Francisco também, né? Mas eu acho que foi muito importante, muito bom o nosso debate aqui, trazendo também esses temas do Rio Grande do Sul, que teve esse arrefecimento, mas nós vamos continuar sendo uma trincheira importante ali na Assembleia Legislativa para dar vazão a esse conhecimento, a esse acúmulo, né? A esta vontade do povo gaúcho, dessa consciência de que nós temos possibilidades econômicas, sim, né, de substituição deste modelo, né, por um modelo sustentável, e que isso pode ser uma vantagem importante para a economia do Rio Grande do Sul, para esse futuro. Eu fui autor da PEC do Pampa, quando eu fui deputado federal, mas é impossível, né, da gente convencer aquele congresso com uma bancada ruralista daquele tamanho, de que é importantíssimo a preservação desse bioma, que é um dos que não está escrito na Constituição, né? A Constituição escreveu a Mata Atlântica, a Amazônia, e deixou o Cerrado, que tem mais de 40% do território brasileiro, e o Pampa, que acontece, né, na metade sul do Rio Grande, mas acontece, né, em três nações aqui ao nosso entorno, e que vem sustentando a vida sobre, né, essa região por mais de 500 anos, e o que vai ser, né, dessa natureza toda se nós não tivermos um projeto efetivamente com responsabilidade com o futuro. E por isso precisamos muito aí da ordem, né, desta luta também por uma legislação e pelo cumprimento da legislação que seja capaz, né, de fazer essa proteção e de fazer essa reconversão econômica aí para o século XXI. O deputado não está nos dando a oportunidade de encerrar, porque realmente esse tema é mais um dos grandes temas daqui do Rio Grande do Sul, que é o reconhecimento do bioma Pampa, a proteção do bioma Pampa, o reconhecimento dele como patrimônio nacional, inclusive é uma das nossas bandeiras, tanto da OAB Rio Grande do Sul, quanto nós levamos para o Conselho Federal, e hoje o Conselho Federal tem uma das bandeiras, que é a inclusão, então, dos 3 biomas que foram deixados de fora da Constituição Federal. Inclusive, já faço o convite para olharem na página do Instagram do Conselho Federal da OAB, que fez um vídeo muito bonito, comemorativo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrando, então, os biomas e reforçando essa necessidade de proteção. Eu vou só fazer o meu fechamento, deputado, que realmente eu tenho filhos pequenos, tenho meu marido lá me esperando, e eu já havia me comprometido, então, com o nosso horário, que era de 1 hora, mas eu quero dizer assim, ó, que por mais que nós sejamos gaúchos e que nós somos, de fato, um povo muito aguerrido, nós temos muitas lutas, muitos temas sensíveis, e aqui nós já levantamos alguns deles, que nós temos que sim permanecer na luta, e a Agapan é um agente fundamental nisso, mas nós temos que ter um olhar agora, essencialmente, para pautas positivas. Nós precisamos mudar as nossas escolhas, e aqui nós já falamos de algumas, mas nós temos, então, a questão das restrições aos agrotóxicos, nós temos em relação aos combustíveis fósseis, são muitas escolhas positivas que o Estado do Rio Grande do Sul tem a oportunidade de fazer agora, para nós mudarmos a nossa realidade daqui para frente. Então, eu quero agradecer muitíssimo o convite, sempre é uma grande oportunidade de debater o direito ambiental, eu sou apaixonada por ele, eu conheci na faculdade e eu há 12 anos sou advogada na área ambiental, porque eu tenho esse olhar para a coletividade. É um direito coletivo, é um direito difuso, é um direito de todos nós, então é sempre gratificante ter a oportunidade de dialogar. E estou sempre disponível, como sabem, né, para a gente seguir esses debates. Muito obrigado pela tua participação. Nós só temos a agradecer aqui, e agradeço também em nome de todos os que nos acompanharam aqui. Vamos encerrar então, Francisco?
Bom, eu queria primeiro agradecer o convite, né? Agradecer a parceria com a Marília, que já vem de longa data, uma pessoa muito querida. Tu és um cara muito interessado nesse estado. E eu queria dizer sobre o Pampa, para dar um exemplo claro, porque eu concordo exatamente com a Marília. Nós temos que criticar os fatos que estão acontecendo, a realidade, mas nós temos que ser propositivos. Eu tive a oportunidade de criar um grupo de trabalho sobre carne orgânica no estado. Infelizmente, eu trabalhei 1 ano e meio só nele e acabou a gestão que eu estava envolvido. Nesse, eu tive a oportunidade de me reunir em muitos municípios, Rosário, Santiago, enfim, com produtores que todos ficaram comichando de se dar conta que o Pampa gaúcho é dos poucos lugares no planeta, pastagem natural, com 150 espécies de plantas, ou seja, a alimentação desse gado é uma coisa espetacular, que o gado pode viver naturalmente, viver uma vida feliz, solto, com vários graus de qualidade de vida, né? E que nós temos isso pronto, não precisa investir um tostão, que é a pastagem nativa, e se tu investir, dá um retorno gigante, porque se tu der uma adumadinha natural e tal, vem muito mais. Então, nós poderíamos acrescer pelo pasto e pelo orgânico, no mínimo 40% ao preço da carne. A metade sul, que é dita metade pobre, poderia ser a metade rica do estado, com uma grande diferença da metade norte, que ficou rica e que é doente. A metade sul seria saudável e rica. Entende? Será? Então, será, tem que ser. O bioma Pampa está pronto, não é possível que a gente seja tão louco que a gente vai tirar para fazer soja em solas como montimorilonita e outras argilas que não sustentam a agricultura, que vão compactar, nem o subsolagem vai resolver. É uma estupidez gigante. O Pampa tem chance de botar a olivicultura, tem chance de botar outras coisas complementares a uma pecuária natural da melhor carne do mundo. A carne japonesa é uma piada, porque ela vale muito menos que a carne do Pampa. Qualquer pessoa que assistir ao comparativo de como é que um se alimenta e vive, e a saúde e o estresse que ele vai passar para quem come, vai querer comer a carne gaúcha, entende? E nós vamos trocar isso por soja e veneno. Isso é a loucura total. Então, eu espero que essa doença sirva para a nossa reflexão, clarear as ideias e a gente fazer uma coisa. Eu não estou falando sofram, eu não estou falando defendam o meio ambiente, tenham saúde e morram de fome. Eu estou falando fiquem ricos e ainda por cima saudáveis, felizes e justos. É isso que nós estamos falando, né? E as pessoas têm que entender isso. Mas o que impede isso, Marrone? O medo. Medo de mudar. Medo de chegar. As universidades, a sua grande maioria dos setores de produção agrícola e pecuária, pregam convencional porque está prontinho, é só traduzido em inglês e está pronto, entendeu? Agora, pesquisar as nativas e tal, isso dá muito trabalho. Tem muita gente que trabalha nisso, mas esses são corajosos e nós precisamos desenvolver a coragem, que a pesquisa, o ato científico é um ato corajoso. Muito obrigado, meu querido Francisco Milanês, nosso presidente da Agapan, que contribuiu muito aqui para o nosso debate, é um lutador, né? E tenho certeza que nós vamos, a partir desse momento aqui de reflexão e dessa pandemia, né? Tratar dessas pautas positivas, trazer uma nova utopia, né? Para o nosso povo aí, que pode melhorar em muito a sua qualidade de vida e preservar a vida sobre o planeta. Muito obrigado, Milanês, obrigado a todos que participaram aqui conosco, um forte abraço e um feliz resto, né, do fim aqui do Dia do Meio Ambiente. Mas, né, vamos comemorar, então, hoje e celebrar essas pautas positivas que nós temos pela frente e resistir a esses ataques, né? Como é que se diz? Como tu disse ali, como é que tu falou assim? Botou aqui as mãos na cabeça. Isso é uma imbecilidade que nós estamos vivendo.
Um forte abraço, tudo de bom aí, boa noite a todos, bom fim de semana a todos. E fique em casa. Isso. Refletindo, pensando com profundidade, fazendo conexões. Boa noite. Boa noite.